Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos na última aula sobre a Lei 8.112, uma revisão rápida para a prova da UFMS e também para provas afins e semelhantes, tá? Que tratam da Lei 8.112. Estamos fazendo um breve resumo. Bom, vamos falar sobre afastamento. Na aula anterior, nós vimos sobre licenças, férias, vantagens, e agora vamos falar sobre os afastamentos em primeiro lugar. O que eu queria destacar é apenas os tipos de afastamento que a gente tem. Não entrei muito em detalhes a respeito deles, mas o próprio conceito, o nome deles já diz sobre o tipo do afastamento, tá? Então a gente tem um afastamento para servir a outro órgão ou entidade, um afastamento para o exercício de mandato eletivo, ou seja, você quer ser vereador, por exemplo, você pode se afastar do cargo para exercer o mandato eletivo. Agora, afastamento para estudo ou missão no exterior. Você quer viajar, você quer ir para fora, fazer um estudo ou tem uma missão no exterior, você pode solicitar um afastamento. E também um afastamento para pós-graduação estrito sensu, para participar desse programa. Lembrando que é estrito sensu. Não é lato sensu, é estrito sensu. Então na prova ele pode tentar te confundir, mas é estrito, beleza? Aí nós temos na lei também concessões, tempo de serviço e direito de petição, que é uma requisição diante da administração pública. Não vou entrar em detalhes nisso porque não cai tanto em prova, especialmente na prova da FAPEC, tá? Mas em vídeos posteriores a gente vai trabalhar isso detalhadamente. O que eu quero que você tenha maior atenção é sobre regime disciplinar, tá? No regime disciplinar, nós temos os deveres do servidor público, tá? Que é o respeito, ética, moral, zelo, tudo isso dentro da Lei 8.112. Pela lógica, você vai saber, né, quais são os deveres. Não tem muito segredo. É sempre se pautar pelo interesse público. Nas proibições, eu destaquei algumas delas. Recusar fé a documentos, tá? Que é você não aceitar um documento, retirar documentos sem permissão, coagir, aliciar, fazer uso do seu cargo para tirar vantagens pessoais, manter parente de segundo grau, né? Por exemplo, isso ocorre muito em licitações para tentar uma vantagem familiar, né? Então isso aqui não pode. Sobre responsabilidades. A responsabilidade do servidor é subjetiva. Por quê? Porque para que ele receba essa responsabilidade, deverão ser comprovados o dolo e a culpa, tá? Isso aqui é mais do direito penal, processual, civil, processual, penal, tá? Mas o que você precisa saber é que dolo e culpa devem ser comprovados, tá? Se, por exemplo, você como servidor cometeu um erro lá, por exemplo, lá no campus você acabou cometendo vamos pensar assim, você está lá no seu setor, você acabou ligando uma máquina que não deveria ser ligada, acabou causando um curto-circuito, pegou fogo no setor e tudo mais. Tá? Acabou danificando um carro de um aluno, acabou machucando um aluno, etc. Em primeiro lugar, quem responde é o UFMS, objetivamente. Ela pode realizar uma ação de regresso contra o servidor. E aí vai tentar se comprovar o dolo e a culpa. Se houver, mesmo que seja ato omissivo ou comissivo, aqui é omissivo, aí, responsabilidade subjetiva, você pode responder penalmente, civil e administrativamente. Tá? Você pode responder pelos três ao mesmo tempo. Então é isso. Então, o que você lembra aqui? Que o servidor, responsabilidade subjetiva. S de servidor, tá? S de servidor. Bom, sobre as responsabilidades, das penalidades, existem alguns tipos de penalidades. Entre elas, nós temos a advertência, tá? É uma advertência verbal. Você tem a suspensão,
Aí, em caso de reincidência da advertência, né, uma situação que ocorreu na advertência e houve a reincidência, então você tem a suspensão. Até 90 dias é o prazo máximo. E também faltas sem justificativa podem levar à suspensão. Tá? Então, faltas também podem levar à suspensão. A demissão, que é um caso mais grave, ela é uma penalidade, não confunda com exoneração. Exoneração não tem nada a ver com penalidade. Mesmo que os dois sejam a saída do cargo, um é uma pena, outro não. Então é isso. A cassação de aposentadoria ou disponibilidade pode acontecer também. E também a destituição. Aqui, ó, interessante, destituição tem mais a ver com comissão, é cargo em comissão. Então, se você estava no cargo em comissão e saiu, você não foi exonerado nem demitido, você foi destituído, tá? Ó, destituição é comissão, destituição é comissão. Fala comigo, destituição é comissão. Destituição é comissão. Então, repete isso até que grave na sua mente, que destituição é comissão. A prescrição da pena é quando a pena não poderá ser mais aplicada porque passou-se muito tempo. Tá? Então, depois de muito tempo, a administração não atuou, não aplicou a pena, então perdeu a chance de aplicar essa pena. A demissão irá prescrever após 5 anos. Tá? Já a suspensão, 2 anos. Então, na prescrição, você lembra sempre do 5. Tá? 5 da demissão, que é o máximo. Tá? Então, se a demissão é algo grave, tem que ter um prazo maior para que seja aplicado. Tá? Não pode ficar impune. Mas se ficou e passou, aí é azar. Suspensão é mais breve. Beleza? Continuando aqui, ó, nós temos sobre processo administrativo disciplinar. Aqui a gente viu o regime disciplinar, tá? O regime conjunto de regras. O processo já é uma etapa onde vai acontecer um julgamento, tá? Ó, as denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham, ó, identificação, endereço e devem ser por escrito. De quem que é essa identificação? É do denunciante. O endereço é do denunciante e deve ser formulado por escrito. Se, por exemplo, você está no seu trabalho, você vê que o seu colega está furtando documentos da administração, sem a permissão, tá? Então, você poderá levar essas informações e deve levar essas informações ao seu superior. Para isso, você tem que se identificar, tem que identificar o seu endereço e também tem que formular esse pedido por escrito. Beleza? Aí o que nós temos? Ó. Bom, aí o que nós temos? Da sindicância, o que seria essa sindicância? É uma análise prévia, antes de iniciar o processo administrativo, para verificar se essa denúncia é válida. Ela pode ser arquivada, se forem observadas que não há prova suficiente, a denúncia infundada, então pode ser arquivada. Pode gerar também uma aplicação da penalidade de advertência, uma advertência basta, ou suspensão até 30 dias, e pode resultar também na instauração do processo
E aí nós temos o processo administrativo disciplinar. Bom, qual seria o prazo da sindicância? Prazo de 30 dias. No processo administrativo disciplinar será formada uma comissão. E aí nós temos que sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade, suspensão por mais de 30 dias, ou seja, se no caso passar desses 30 dias for algo que vai além desses 30 dias, tá, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, uma situação que requer essa aplicação de pena, tá, aí tem que ser obrigatória esse processo administrativo e disciplinar. Então, ele vai ser obrigatório. Então, lembra lá, passou de 30, foi muito grave, processo administrativo e disciplinar. Quais são os prazos? Ó, é 10, 20, 20. 10, 20 e 20. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos, ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido, ou a inadequação da penalidade aplicada. Isso aqui é verdadeiro. Se surgir um fato novo, o processo disciplinar, né, ele poderá sim ser revisto. Isso a qualquer tempo. Então, bom, por fim, vamos falar sobre Seguridade Social do servidor. Aqui nós vamos observar diversos benefícios: aposentadoria, auxílio natalidade, salário família e diversas licenças, pensões e auxílio, beleza? Bom, vamos para o principal aqui. Ó, no artigo 185 vai falar sobre os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor, tá? Então, aqui a gente tem um monte, tá? Você tem... Quais são os benefícios que você vai receber, tá? Quando você for aprovado na UFMS, por exemplo. Aposentadoria, tá? Auxílio natalidade, salário família, licença para tratamento de saúde, além disso, licença gestante, adotante, licença paternidade, assistência à saúde, licença por acidente de serviço, etc. Tá? Precisa gravar isso aqui? Não precisa. Lembra na hora da prova que são diversos benefícios que você vai ter. Agora, uma questão que pode ser formulada e que é interessante é falando sobre os benefícios que são aplicados ao dependente, tá? Então, olha aqui que interessante, o dependente. E aí, são essas 4 aqui, ó. Pensão, que será vitalícia e temporária, tá? Existem esses 2 tipos. Você vai ter auxílio funeral, auxílio reclusão e assistência à saúde. Como assim? Como isso se aplica? Por exemplo, se você tem... Os seus pais moram com você e eles são dependentes, eles não têm uma renda fixa, tá? Então eles dependem de você. Se acontecer alguma coisa com você, tá? Os seus dependentes terão acesso a isso aqui, tá? Mesmo que não precisa acontecer alguma coisa com você para que eles tenham acesso, tá? Mas eles terão já o acesso à pensão vitalícia, auxílio funeral, auxílio reclusão e assistência à saúde, tá? Então, olha só, você vai beneficiar a sua família também, beleza? E aí, então, lembra lá, pensão, funeral, reclusão, saúde. Pensão, funeral, reclusão, saúde. Grave isso. Pensão, funeral, reclusão, saúde. Dependentes. Pensão, funeral, reclusão, saúde. São os benefícios aplicados aos dependentes. E aí, vamos falar sobre aposentadoria. Existem 3 tipos: por invalidez, compulsoriamente e voluntariamente. Por invalidez, no caso de acidente de serviço, moléstia profissional ou alguma doença grave que vai impossibilitar que o servidor continue atuando, exercendo o seu cargo, a sua função, tá? Então,
No caso de invalidez, quando decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional e doença grave, contagiosa ou incurável, os proventos serão integrais. Pensa através da seguinte lógica. Se o prejuízo vai ser grande para o servidor, ele não vai poder trabalhar mais, ele foi aposentado, então ele merece proventos, tá? Que é o que ele vai receber através da sua aposentadoria, proventos integrais, inteiros, tá? É um provento maior. Agora, em outros casos, serão proventos proporcionais. Então, essas duas diferenciação que você tem que fazer. São essas duas diferenciações. Então, é isso que você tem que se atentar. E aí você tem, quando que ele se aposenta compulsoriamente? Aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Agora, voluntariamente, nós temos essas 4 situações, separadas em situações de proventos integrais, vão receber a totalidade, e proventos proporcionais. Como que você vai pensar aqui? No primeiro caso, no caso de proventos integrais, você tem o exercício de 35 anos de efetivo exercício, ou seja, 35 anos de trabalho para homem e 30 para mulher. Agora, no caso de professor, lembra que professor tem um desconto, né? Poxa, é uma profissão muito importante e que exige muito. Então, a aposentadoria vai ser menor. Vai ser 5 anos a menos para homem e para mulher. Então, olha que fácil. De 35 foi para 30 e professora de 30 foi para 25. No caso de proventos proporcionais, você repete o que está aqui em cima. Vai ser 30 para homem e 25 para mulheres. E, por fim, no quesito idade, homem vai ser, quando ele atingir 65 anos, ele pode se aposentar. Tá? Você chegou lá a 65 anos, já quer parar, você pode aposentar. Se você for homem, se for mulher, 60 anos. Aí, no caso, você não vai receber integralmente, tá? Vai ser proporcional. Então, grava essa tabelinha aí. E aí a gente tem agora uma situação interessante. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção de salário família 3 situações. O cônjuge ou uma pessoa que tem uma relação, né, estável. Eu esqueci o termo aqui, mas não é necessariamente cônjuge, mas ela tem um certo direito, tá? União estável, isso. Filhos de até 21 anos ou até 24 anos se estudante e mãe e pai sem economia própria. Tá? Então são esses casos aqui. E será concedida licença à servidora gestante por um período de quantos dias, né? 120 dias. 120 dias consecutivos sem prejuízo à remuneração. Então, a gestante vai receber, tá? Isso é justo, justíssimo. O irmão pode ser beneficiário de pensão? Sim, ele pode. Auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado em valor equivalente a 1 mês da remuneração ou provento? Isso aqui também é verdadeiro. Aqui, o que você precisa entender? Você precisa saber esse valor aqui de 120 dias. Você precisa entender quem são os dependentes econômicos. Ficar esperto com essa tabela. Entender essa diferenciação aqui.
e também observar os benefícios, tá? Então, pessoal, esse é um breve resumo, tá? Para a sua prova. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Dê o joinha, gostei e até a próxima!